Estamos aqui com a nossa lição número 11. É a 11ª lição desse trimestre. Já estamos chegando ao final dessa lição tão bonita, tão preciosa, sobre a igreja no livro de Atos dos Apóstolos, né? E hoje nós vamos estudar sobre uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Sentados mesmo como estão, nós vamos estar lendo o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Sendo que o tema da nossa lição, ou a palavra-chave da nossa lição, deixa eu achar aqui, é aceitação. Nesse círculo cinza, a palavra-chave é aceitação. Está lá na página 78. Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Texto áureo, Atos 10, 47. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? A verdade prática, o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Um dos problemas no início da igreja é que os judeus achavam que Jesus, eles se convertiam a Jesus, mas eles achavam que era só para eles. Eles ainda estavam no tempo de Pedro, e o próprio Pedro era um pouco chegado a esse pensamento. Paulo uma vez teve até um confronto com ele, porque ele dava preferência aos judeus. Ele estava numa igreja mista, onde tinha judeus e de outras nações, e Pedro ficava mais perto dos judeus. Aí Paulo chamou ele nas falas, né? E aí Pedro entendeu. Mas ele, de início, ele era muito judaizante, ele era muito assim, puxando a brasa para a sardinha deles, né, para o lado dos judeus. Mas aqui nesse texto, nós vamos ver, no texto, na leitura bíblica em classe, nós vamos estar vendo que o que aconteceu em Atos 10, do 1 ao 8, e depois do 21 ao 23 e o 44 ao 48, aconteceu uma conversão na casa de um centurião romano. Não era judeu, Cornélio era romano. E aí começou a haver aquele entendimento. Eles começaram a entender, o próprio Pedro começou a entender que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então vamos fazer uma leitura seria bom nós lermos juntos, né? Mesmo assim como estão, os irmãos sentados mesmo, se quiserem ficar em pé, fiquem à vontade. A leitura da palavra, nós vamos estar em pé. O Senhor realmente, Ele se agrada de tudo aquilo que nós fazemos com o propósito de agradá-lo, né? Então a gente ficar em pé para a leitura da palavra. O próprio Senhor Jesus ficou em pé quando ele chegou lá em Nazaré, ele ficou em pé e falou a palavra, né? Paulo também, quando pregava em pé. Então a leitura, nós vamos ler juntos. Vamos estar em pé na presença do Senhor. Leiamos juntos. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião, corte romana. Desculpe, irmãos, eu comecei errado. Vamos lá. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados
e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E descendo Pedro para junto dos varões que foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados, esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém, glória a Deus. Quando eu estou lendo assim, eu viajo, parece que eu estou lá. Parece que eu estou lá vendo as coisas acontecendo e pedindo assim ao Senhor que me faça entender e transmitir tudo aquilo que eu estou sentindo nessa hora. Eu creio que isso já é o Espírito Santo, né? Glória a Deus. Então, nossa introdução, podem sentar-se, nós estamos estudando sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar a fé com pessoas de outras nações. Até então, eram cristãos judaicos, embora tivesse aqueles, conforme nós já estudamos, aqueles que vieram da Grécia, mas eram judeus também. Os helenistas também eram judeus. E agora chegou a hora de expandir, chegou a hora de anunciar o evangelho a toda criatura. Aí foi a hora em que Deus mandou Pedro até lá, e Pedro levou testemunhas judias, cristãos judeus, para irem com ele. Foi um grupo de cristãos judeus para verem os gentios, os romanos, se convertendo a Cristo, na casa do centurião Cornélio. E, a partir daí, viram o Espírito Santo, viram aquelas pessoas falando em línguas, viram o poder de Deus naquele lugar e entenderam que não era só para judeus, era para toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A promessa era para todos, aquele derramamento do Espírito Santo. E a salvação. E o Messias prometido não era só para eles, todos os que crescem. Então o apóstolo Pedro ele foi escolhido divinamente para anunciar as boas novas de salvação aos gentios. Aquilo até então não era aceito, aquilo não era possível. Nós lá e eles cá. Nós somos da descendência de Israel. Eles ainda entendiam que a descendência de Israel era só eles. Depois o apóstolo Paulo, escrevendo, disse que nós fomos enxertados. Mas até então Paulo não tinha escrito nada ainda, né? Eles estavam entendendo que o cristianismo era só para os judeus. E agora Deus abre os olhos deles para verem uma nova realidade, uma nova etapa do cristianismo, né? Expandindo por toda a face da terra. Hoje todo mundo, qualquer um japonês, africano, europeu, qualquer índio, os indígenas das nações, porque tem indígena em todas as nações, né? Dizem que o indígena é descendente dos essênios, que vieram lá pelo norte e vieram povoando essa parte, mas sem conhecer a mensagem do Evangelho. Vieram a conhecer posteriormente. Tinham seus deuses. Até hoje os indígenas têm as suas crenças, né? Então, agora o Evangelho ia alcançar todas as nações. Atos capítulo 10
é um momento assim muito importante na Bíblia. É uma das histórias mais impressionantes, onde fica bem claro, bem nítido mesmo, que o grande amor e a graça de Deus em salvar aqueles que demonstrem fé na pessoa do seu Filho Jesus, seu bendito Filho Jesus Cristo. E Lucas, o autor do livro de Atos, ele mostra aqui que os gentios foram salvos e que receberam o dom do Espírito Santo da mesma forma como foi lá em Atos capítulo 2. Da mesma forma como aconteceu no Pentecostes. Eles começaram a falar em línguas e os judeus que já tinham sido batizados com o Espírito Santo perceberam aquilo, viram eles falando em línguas, se maravilharam, porque ali estava se manifestando o poder de Deus, como Deus prometeu lá em Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, independente de que nação seja, independente de que classe social. Alguém já falou que a igreja é o único lugar onde o doutor se cala para ouvir o pedreiro falar, se o pastor for pedreiro, né? O doutor se cala para ouvir o pedreiro falar. Então, realmente é um fenômeno, é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, esse momento que a gente vive após a conversão a Cristo Jesus, né? É algo sobrenatural e lindo demais. A revelação de Deus aos gentios. Cornélio era um centurião que morava ali, que assumia o comando, o quartel ali em Cesareia, era o comandante do quartel militar de Roma em Cesareia. E a palavra Cesareia é uma homenagem a César, a cidade de César, vamos dizer assim, né? Então aquela cidade recebeu esse nome por homenagem aos imperadores romanos. E de repente ele tem aquela revelação. Ele vê um anjo de Deus, no capítulo 10, versículo 3, e ele percebe que não era uma pessoa natural, ele percebe algo sobrenatural naquele anjo. Talvez, não diz aqui se tinha asa, não diz se estava resplandecendo, diz que Cornélio percebeu que não era uma pessoa natural, de carne e osso, ele percebeu que era um anjo. E na palavra de Deus a gente encontra muitos lugares onde Deus se revela através de anjos. O Balaão foi um caso, quando ele estava para ser morto, né, que a jumenta falou com ele, a primeira coisa que ele viu foi o anjo com a espada na altura do pescoção dele, lá, que se ele passasse, morreria. E em outros lugares aparecem anjos também. Daniel, quando ele passou 21 dias orando, apareceu um anjo e falou com ele, né? O anjo Gabriel. E o Gabriel mensageiro, Miguel guerreiro. Então são os dois. Alguém já me falou, um cara que fez 3 cursos de teologia, estava tão embriagado com a teologia que me falou a seguinte besteira: sabe quem era Jesus no Antigo Testamento? O arcanjo Miguel. Eu não disse nada, não. Eu fiquei em silêncio, disse: deixa, se eu tiver a oportunidade um dia, eu vou falar com ele. Sou pastor e eu fiz 3 cursos de teologia, e aí me solta essa. O arcanjo Miguel diz lá na Bíblia que é o príncipe guerreiro encarregado de defender Israel. Até hoje ele está lá. Até hoje ele está lá. Aí a gente vê irmãos, às vezes inexperientes, né, mas que sinceros, mas inexperientes na palavra. Senhor, manda o arcanjo Miguel lá para resolver esse problema. Miguel não vai sair, porque a função dele é lá, protegendo, guardando e defendendo. É o guerreiro de Israel, é o príncipe guerreiro de Israel. Então ninguém mande Miguel defender um problema meu, quer dizer, manda outro, por favor, irmão. Manda outro, irmão, porque o Miguel está ocupado lá com as causas de Israel. No último capítulo de Daniel, a gente encontra lá a palavra de Deus revelando que Miguel é o príncipe de Israel, o príncipe espiritual de Israel, é o guerreiro defensor de Israel, é o arcanjo. Então, a gente vê nas páginas da Bíblia a presença de anjos. Algumas vezes o Senhor falou, como falou com Abraão,
como ontem na pregação nós vimos ele falando com Josué, né? Algumas vezes o Senhor falou com os homens, mas na maioria das vezes, muitas vezes, o anjo falava. O anjo chegou lá em Sodoma e Gomorra para tirar o Ló e a família para não serem destruídos. Então a gente vê a presença de anjos na palavra de Deus. Agora, essa revelação, ela é diferente das outras revelações, porque ela tem um propósito. Aquele anjo demonstrou ali que é vedado aos anjos pregar a palavra da salvação. Ele demonstrou nitidamente isso. Ele chega para o Cornélio e diz: olha, as tuas orações têm chegado, as tuas esmolas, a tua generosidade, o amor com que você trata das pessoas, dos pobres, tudo isso tem chegado diante de Deus. Agora é necessário que você ouça um homem chamado Pedro, que está em Jope, vir aqui para falar a respeito da tua salvação. As obras não salvam, a tua generosidade não salva, nem as tuas orações não salvam, mas abriram o caminho para que Deus me mandasse aqui para falar com você, porque tem um homem que vai te falar da salvação. Aquele anjo ali demonstrou que é vedado aos anjos a pregação do Evangelho da salvação. É uma incumbência nossa. E nós devemos pedir a Deus que nos ajude, porque às vezes não é fácil. Porque nós vamos encontrar confrontos, vamos bater de frente com ideias satânicas, com sofismas, com filosofias, com coisas, com materialismo. Vamos bater de frente com todo tipo de obstáculo para anunciar o reino. E nós temos que estar preparados, e para isso nós estamos aqui orando, buscando o Senhor. E todo crente que realmente quer amar e servir a Deus, deve entrar por este caminho. Palavra de Deus e oração, e jejum. Que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades espirituais da maldade. Então ali agora, aquele momento estava mostrando a inclusão dos gentios no acesso ao reino de Deus, no acesso à herança de se tornarem filhos de Deus. Todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ali estava sendo, se cumprindo essa palavra. Palavra que está escrito lá em João. Jesus veio para o que era seu, os seus o rejeitaram. Se cumpriu na cruz. E agora, a todos quantos o receberam, começou a se cumprir na casa de Cornélio. Cerca de quase 20 anos depois da morte de Jesus. Os gentios sendo incluídos na promessa de Deus. O plano de Deus se cumprindo. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação. Orava, buscava o Senhor, atendia os necessitados. Era um homem muito amado ali em Cesareia, porque todo mundo conhecia a generosidade de Cornélio. Era piedoso, era temente a Deus. Uma coisa bonita. Eu fico vendo, há pessoas que não conhecem o Deus Todo-Poderoso como nós conhecemos, mas são tementes a Deus, tem nelas uma coisa boa, e essa coisa boa, mais cedo ou mais tarde, vai entrar a palavra de salvação naquele coração, e aquela pessoa vai se render. E por isso que nós estamos aqui pelas manhãs orando por esse bairro, orando por essa cidade, orando por essa nação, porque há muita gente ainda para ser salva, para se render, para sair de crenças que afastam de Deus. E Deus nos chamou, nos escolheu e nos capacitou para isso. Ele nos capacitou. E Ele fala, não se preocupe com o que você vai falar, porque o Espírito Santo colocará na tua boca a palavra para você falar na hora que for necessário falar. Então Ele nos capacitou. E na hora em que é necessário, quando você menos espera, sai da sua boca uma palavra que você nem pensava em falar, e você começa a falar da salvação, do amor de Deus. Fala do seu testemunho, olha, eu era assim, 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 e Deus me fez assim, assim, assim. Fala uma palavra. Eu conheço um testemunho de um irmão
que ele não conhecia a Bíblia, ele não era um estudioso da Bíblia, mas ele tinha amor a Deus, ele era temente a Deus e já tinha levantado a mão para Jesus, e o patrão dele era ateu. E o patrão sempre procurava, assim, ridicularizá-lo publicamente no meio de todo mundo. E ele leu lá em Hebreus: ao homem está ordenado morrer somente uma vez, indo a seguir o juízo. E quando o patrão começou a ridicularizá-lo, ele disse assim: ao homem está ordenado morrer somente uma vez, indo a seguir o juízo. E o patrão continuou falando os seus conhecimentos, né, seculares, materialistas, ateístas, e ele olha de novo: ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo a seguir o juízo. Ele não sabia o que dizer, era um funcionário, um faxineiro da empresa, funcionário simples. De novo: ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo a seguir o juízo. E toda vez que o patrão falava, ele só respondia isso: não quero mais conversa contigo, você hoje está enjoado, só está falando, repetindo isso aí. E aquele patrão foi para casa. Terminou o expediente, foi todo mundo, cada um para a sua casa. Quando é quase meia-noite, o funcionáriozinho estava lá já dormindo. De repente, quem está batendo essa hora? Vai ver, é o patrão. Você desculpa, fulano, eu não conseguia dormir. Aquela palavra que você falou ficou martelando na minha cabeça até agora. Eu não consigo pensar em mais nada. Entra, pode entrar, a casa é humilde, mas é sua, pode entrar. E ali ele falou o pouquinho que ele sabia a respeito da cruz, a respeito da ressurreição, e o homem levantou a mão: eu quero Jesus, eu quero esse Jesus. Acabaram-se os sofismas do ateísmo, e assim, nós não devemos nos preocupar com o que vamos dizer, devemos apenas dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. E Pedro não era um homem, não era um teólogo como Paulo. Pedro era um homem bem mais simples, mas ele foi na confiança de que Deus estava indo com ele. E essa é a confiança que todo cristão deve ter quando vai falar do amor de Cristo, né? Saber que Deus está indo conosco. Agora, as bondades de Cornélio não eram suficientes para ele conquistar a salvação. Faltava algo. Esse algo era ouvir a respeito de Cristo. Ele precisava ouvir a mensagem da cruz. Aquele anjo foi mandado para dar instrução a Cornélio como receber a salvação, instruí-lo como fazer. A pregação do evangelho não é missão do anjo, e Cornélio então foi instruído pelo anjo para chamar o apóstolo Pedro para fazer a pregação. A experiência espiritual de Pedro, assim como Cornélio, Pedro também teve na mesma hora, ou um pouquinho depois, um pouquinho antes, se foi o mesmo anjo, não sabemos. Eu sei que Cornélio também foi visitado por um anjo. Cornélio viu um lençol, Pedro também foi visitado pelo anjo. Pedro viu um lençol descendo com alimentos considerados lá pela lei judaica imundos, e ouviu a voz do Senhor falando para ele: Pedro, mata e come. De jeito nenhum, Senhor, não vou comer coisa imunda. Eu, um cristão um judeu descendente de Israel e servo do Deus Altíssimo, não vou comer coisa imunda, Senhor? Que isso? Desce de novo o lençol com aquele mesmo alimento: come, mata e come. Não posso. Não, Senhor, não posso, não vou comer. Até que o Senhor disse para ele: Pedro, está chegando aí uns homens que vieram te chamar para você ir lá em Cesareia e falar do amor de Jesus para o centurião Cornélio. E você tem que ir. Aquilo ali foi um impacto para Pedro, mas Pedro já estava preparado pela cena do lençol. Aquela cena do lençol descendo com coisas imundas era um preparo de Deus para quebrar a resistência do Pedro. Porque senão o Pedro talvez nem tivesse ido, talvez tivesse feito igual o Jonas, ao invés de ir para Cesareia, fosse para Damasco, ou para outra região qualquer, como Jonas fez, né? Tentou fazer.
Então, mas Deus, já conhecendo a nossa natureza humana, viu que Pedro estava arriscado a fazer isso, que era um cristão judaizante. Então, Deus primeiro preparou Pedro para ele entender que a alma do Cornélio também era preciosa para Deus. Então, Pedro teve aquela experiência espiritual, teve a visão, teve a revelação de Deus e ficou perplexo. Lá em Atos 10, 11 e 12, nós vamos encontrar, capítulo 10, versículos 11 e 12, nós vamos encontrar que o Pedro ficou perplexo. Deus sabia que aquela missão ia causar um tremendo impacto. Pedro ia na casa de um romano. Pedro tinha que, as convicções de Pedro tinham que ser modificadas antes de ele chegar lá. Porque senão ele ia falar da salvação igual um vendedor de geladeira que não conhece o valor da geladeira, a capacidade dela, a beleza dela, a garantia dela, a fabricação dela, a economia de energia. Então o vendedor de geladeira apenas fala para o comprador: ó, aquela geladeira ali é boa, hein? Ó, é muito boa. Mas não fala das qualidades, porque não tem convicção. Assim, Pedro ia ser igual um vendedor de geladeira que não conhece as qualidades da geladeira. Mas Pedro tinha que ir com a certeza de que realmente o Senhor amava também os gentios. E por isso Deus preparou para que ele fosse na presença de Cornélio. As boas novas da salvação iam ser anunciadas. As boas novas do Evangelho, a partir de Cornélio, ia expandir o leque da salvação para toda a carne. A salvação, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O que Jesus falou lá na ressurreição, agora ia começar a acontecer, porque foi quebrada uma convicção de Pedro que não era o que Deus tinha planejado para a humanidade. O que Deus planejou para a humanidade foi graça sobre toda a humanidade, mas Pedro estava limitando a graça. Então ele tinha que mudar o entendimento dele para que ele pudesse levar essa graça ao maior número possível de pessoas. As boas novas da salvação. E Pedro, quando ele teve aquela visão, então ele entendeu o caráter dessa revelação e tanto entendeu que ele chamou outras pessoas para ir com ele. Chamou outras pessoas para ir com ele. Irmãos judeus, 6 irmãos. Em Atos 10, 23, Atos 11, versículo 12 e Atos 15, versículo 7, 6 irmãos foram com Pedro naquela missão para serem testemunhas desse algo novo, esse algo maravilhoso que ia começar a acontecer, o despontar de um reino que alcançaria toda a humanidade, independente de raça ou de posição social, independente de qualquer coisa. A urgência da pregação do Evangelho. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano de salvação de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez com Cornélio. Deus não mudou. Deus não mudou. Eu estava na Marinha, eu estava fazendo um curso para sargento, se não me engano, o curso de aperfeiçoamento de sargento. Eu sei que eu estava no estabelecimento de ensino da Marinha, na época, e conheci um pastor que veio de Brasília para fazer o mesmo curso. E como ele era servo de Deus, eu também era servo de Deus, a gente sempre estávamos conversando. Ele contou como é que foi a conversão dele. Ele era ateu, pastor Freitas, não sei se está em Brasília, não sei se está vivo, já tem tantos anos, já tem uns 30 anos. E o pastor Freitas, ateu, e resolveu combater o irmãozinho que pregava de Jesus para ele, e pediu uma Bíblia para o irmão. O irmão, todo satisfeito, todo feliz, foi e levou a Bíblia para ele. Disse: agora eu pego vou ver esse livro aqui, vou pegar esse irmão. E o navio viajando, e o Freitas correndo o seu horário de serviço, de meia-noite às 4, pegou a Bíblia e disse: agora eu vou ler essa Bíblia aqui até eu pegar alguma coisa para pegar o irmão pelo pé. Começou a ler. De repente o lugar foi inundado por uma luz, e ele ficou assim admirado, e ele olhou para a Bíblia, parecia que as letras saltavam para dentro dos olhos dele,
e ele olhou assim, viu as letras se mexendo dentro da Bíblia, e ele viu que falava sobre salvação, era um texto que falava sobre o reino dos céus. Todo aquele que nele crê não pereça, mais vida eterna, um exemplo, né? E ele viu aquele texto, e quando ele olhou assim, aquele texto parecia que estava saltando aos olhos dele, ele olhou assim, deixou a Bíblia lá, saiu correndo e foi acordar o irmãozinho. Irmão, olha, irmão, deixa eu falar contigo, aconteceu comigo isso, assim. Me fala mais sobre Jesus. Aí o irmão falou, só falta você levantar as mãos e aceitar Jesus, que Jesus já te mostrou. Então Deus, ele pode mostrar um sobrenatural para alguém que está endurecido, mas a pregação tem que vir da boca de homens e mulheres, graças a Deus. E quando o evangelho do reino for anunciado a todo mundo, então virá o fim. O evangelho do reino está sendo anunciado nas redes sociais, então o fim já chegou. O tempo do fim é hoje, porque o evangelho está alcançando todo mundo. O evangelho do reino está alcançando todo mundo. Então o tempo já chegou. Tempo de cantar chegou, aleluia. A primavera, as flores brotando e o sol brilhando, é o tempo de cantar, é o símbolo da vinda de Jesus. Então a pregação era urgente e continua sendo urgente. A igreja do Senhor, ela deve levar adiante essa missão maravilhosa, essa missão grandiosa de anunciar o evangelho a toda criatura, como diz lá em Marcos 16:15, né? Anunciar o evangelho a toda criatura. Às vezes eu encontro aqui gente bêbada e digo assim, fulano, você vai sair dessa em nome de Jesus, vai sair dessa em nome de Jesus, ou vai sair para o céu ou para o inferno. Que vai. Então, tomara que o Oxalá saia para o céu, porque a gente está orando, né? E vamos crer que Deus quer levá-lo para o céu, e se ele der uma aberturazinha, o diabo bate em retirada, ele para de ser, larga a bebida e se converte. A nossa finalidade, o nosso propósito é pregar, é anunciar, é dizer ao mundo que Jesus Cristo salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, tem poder para curar enfermidades, todo o poder foi dado a Jesus Cristo nos céus e na terra, e esse poder foi delegado a nós, e no nome dele, quando nós oramos, já não é mais o homem carnal que está falando, é o Cristo que está falando pela boca do homem ou da mulher, humano, de carne. É o Cristo maravilhoso que está falando pela nossa boca. Então a nossa função, a nossa finalidade, o nosso dever é pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo nos chamar para a gente ir pregar o evangelho, não. A comissão já foi dada lá em Marcos, capítulo 15, né? Capítulo 16, versículo 15. A comissão já é nossa, já pertence a nós. Glória a Deus. A salvação dos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio, na casa de Cornélio. A pregação de Pedro é totalmente cristocêntrica. A pregação para salvar não pode ser filosófica, nem política, tem que ser cristocêntrica. Cristocêntrica, nem geográfica, nem matemática, nem científica, é cristocêntrica. Quem salva é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando o homem ouve falar da salvação, quer ele ria, quer ele se ire, mas aquela palavra é penetrante, mais penetrante do que espada de dois gumes. A pregação é totalmente cristocêntrica e sempre apontando para a cruz, o lugar aonde os nossos pecados ficaram cravados, aonde a paz veio sobre nós. O castigo que nos traz a paz estava ali, na cruz. Partiu da cruz em direção a nós, a nossa paz, a nossa cura, a nossa certeza de vida eterna. Então a pregação tem que passar pela cruz, mostrando a cruz do meio, cristocêntrica. Nem o bom ladrão, nem o mau ladrão, o Cristo do meio, a cruz do meio, cristocêntrica, a cruz do centro. Em Atos capítulo 10, versículo 34, nós vamos perceber que primeiramente Deus ama a todos.
Todas as pessoas, judeus, gentios, são objetos do amor de Deus. E outra coisa também, em Atos 10, 35, Deus quer salvar a todos. Deus ama a todos e quer salvar a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não somente ama a todos, mas também quer salvar. Ama, mas também quer salvar. Deus ama o pecador, mas Ele não quer que o pecador vá para o inferno. Ele quer que o pecador se renda, conheça Cristo e venha ao conhecimento da salvação. Pedro agora, ele começa a perceber que a salvação não é apenas para os judeus. Não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas é também para todo aquele que, em qualquer lugar, em qualquer nação, teme a Deus. Cornélio era temente a Deus. O próprio texto que nós lemos nos mostra que ele era temente a Deus e, por temor a Deus, ele orava, e por temor a Deus, ele também era um homem generoso. Ele seguia 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre a si mesmo. Ou seja, ele seguia o grande mandamento que Jesus ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Cornélio, um homem romano, que poderia estar lá adorando as estátuas, mas não, ele escolheu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, Cristo é o centro do Evangelho, é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais e terrenas se encontram. O autor aqui disse bênçãos espirituais, mas eu acrescento: todas as bênçãos se encontram em Cristo. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Tudo. Tudo que você pedir ao Pai em nome de Jesus, peça e tranquiliza o teu coração. O cheque já chegou lá, já bateu lá no caixa e a bênção já está vindo na tua direção. A bênção para a tua família, a bênção para o teu filho, a salvação, a cura, o milagre, a provisão, o pão nosso de cada dia já foi provido. Bênçãos espirituais. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. A grande bênção, a maior bênção é nos tornarmos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Essa é imensa e incomparável. As bênçãos da terra são bênçãos que procedem de Deus também, mas não se comparam à grande bênção da eternidade com Deus. Misericórdia, que maravilha! A conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Atos 10, versículo 43. Todos os arrependidos creem em Cristo. Todos aqueles que se arrependem e creem em Cristo serão perdoados e salvos. Então tem que passar pelo arrependimento. Por que arrependimento? Porque se antes, ainda que Cornélio era um homem generoso, era um homem bom, era um homem que orava a Deus, que temia a Deus, mas ele descendia de Adão e Eva. Então ele tinha já em si um pecado original, que todo ser humano tem, o pecado original. Esse pecado original, a palavra de Jesus a palavra de Deus lá no Gênesis, dizia que quem ia esmagar a cabeça da serpente era a semente da mulher, era Jesus, a semente da mulher. Então esse pecado original só é tirado de nós quando nós cremos na semente da mulher, Jesus Cristo. Então, antes disso não tinha, eu estava em pecado. O Paulo fala assim, nós fomos gerados em pecado. O salmista Davi mesmo diz, eu fui gerado em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, ou vice-versa. Então, para que Cornélio fosse salvo, ele tinha que crer em Jesus. Crer, arrepender-se significa certeza de que não é digno, certeza de que está entrando na graça, certeza de que sem a graça não tem salvação. Então, quando você se arrepende dos seus pecados, você entra na graça.
Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você entra na graça. Pela fé você entra na graça. Quando você entra na graça, você recebe o perdão. Então há a conversão. Existe, começa a se processar em nós uma mudança tão bonita, tão grande, tão perfeita, porque aquele homem agora é um novo homem, aquela mulher agora é uma nova mulher. É um processo invisível, você não está vendo nada. Parece que você vai sair dali e vai comer o mesmo feijão com arroz e picanha de cada dia, né? Ou abóbora, não sei. Mas mas o que ocorre é que você agora já não é mais um comedor de abóbora qualquer. Você é um comedor de abóbora, príncipe de Deus. Aleluia! Então, pela graça sois salvos, depois do arrependimento. O arrependimento é pela fé. Arrependido, a graça entra e perdoa, e apaga todos os vossos pecados. Os vossos pecados não me lembrarei mais. Aí quando a graça perdoa, o que acontece? Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus, todas as nações, arrependidos. Lá no Antigo Testamento a gente vê que nele os povos esperarão. Os povos esperarão, ou seja, todo mundo, todos que se arrependem e professam o nome do Senhor Jesus, encontram salvação, encontram a graça. Ninguém é salvo à força, não adianta. Pode a mãe xingar o filho. Tem umas mães aí que são crentes meio, eu conheço alguém assim, que é meio crente, meio doida, xinga o filho, xinga a filha, mas não adianta, aquilo ali ao invés de aproximar, vai afastar. Eu tenho um exemplo disso. Ao invés de aproximar, afastou, até que a filha acabou indo para o candomblé. Mas Deus vai resgatar, já resgatou. Então, é preciso crer em Cristo para receber a salvação. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles. Estavam redondamente enganados. E os gentios estavam excluídos. Grande equívoco. O próprio Criador já havia mostrado que isso era um erro. E depois os judeus convertidos reconheceram também ali, maravilhados, que Deus, através do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram dos seus pecados. Que maravilha! Glória a Deus! Então, a mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo Jesus. Glória a Deus! O Espírito derramado sobre os gentios. O Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, lá em Atos 10, do 44 ao 46, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Atos 15:16, se refere lá à promessa de Joel, né? E acontecerá, Deus falando, acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí caiu a ficha de Pedro, aí ele entendeu que não era só para eles, era sobre toda a carne. Glória a Deus. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. Gálatas 3:14. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel 2:28, né, que o batismo do Espírito Santo era uma promessa de Deus para toda a carne. Pedro fala isso lá em Atos capítulo 2, quando ele faz aquele discurso, o primeiro sermão de Pedro ali, depois que o batismo com o Espírito Santo é derramado, ele fez o discurso, e no discurso está incluída essa palavra, que vocês estão vendo,
é o cumprimento daquela promessa que está lá em Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. No meio do sermão, Pedro fala isso. Varões galileus, então, varões irmãos judeus, então ele fala essa palavra, em Atos 2,17, né? A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco a uma classe social, reis, profetas, sacerdotes. Os irmãos veem como é que havia preconceito no meio dos sacerdotes, quando aquele coxo levantou e andou. Teve um milagre lá, que foi notório em Jerusalém, e aí eles foram interrogar o rapaz que era doente. E nesse interrogatório, você é pecador, vem querer nos ensinar, porque o rapaz falou a respeito da salvação, falou a respeito da promessa do Messias, assim, falou, assim, sem conhecimento teológico, mas falou. Aí os sacerdotes, os sabichões lá do conhecimento judaico: você, nascido em pecado, vem querer nos ensinar a lei, os profetas? Que isso, rapaz? Sai daqui antes que leva uns tapas, né? Então, mas ali mostra que a salvação não é só para reis, para profetas, para sacerdotes. A salvação é para toda a carne. O transbordamento do Espírito é para toda a carne. A todos quantos nosso Senhor chama. Em Atos capítulo 2, versículo 39, Pedro fala: e essa promessa não diz respeito somente a vós, mas a todos aqueles quantos o Senhor chamar. Sem perceber, ele já estava, a boca dele, movido pelo Espírito Santo, já estava profetizando a salvação dos gentios. Ele falou uma palavra profética, mas a ficha não caiu no entendimento dele. Ele falou que a promessa dizia respeito a todos quantos o Senhor viesse a chamar. Então não era só para os judeus. Passaram-se anos para que ele fosse entender a palavra que ele mesmo tinha, que o Espírito Santo tinha colocado na boca dele lá na manhã de Pentecostes. Mas que coisa interessante, né? Coisa interessante. Passaram anos para Pedro entender que aquela promessa, aquela palavra que ele falou sobre a promessa de Joel, dizia respeito a todos quantos o Senhor viesse a chamar. Glória a Deus. Nós, todos os que creem em Cristo, fomos contemplados com essa promessa maravilhosa de Deus. Batismo com o Espírito Santo. Graças a Deus. E aqui nessa igreja, o Senhor ainda vai batizar muita gente com o Espírito Santo. Ainda vamos ver muita gente falando em línguas aqui, transbordando no poder do Espírito, porque Deus escolheu a cada um daqueles que vão pôr os pés, que já estão colocando os pés aqui, e aqueles que ainda vão colocar os seus pés aqui, Deus escolheu para receber essa promessa maravilhosa de Deus. O Espírito Santo recebido. Logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, Atos 11:1, isso é, se converteram à fé cristã. Receber a palavra é no momento em que a pessoa declara que crê que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Então eles receberam a palavra de Deus, se converteram à fé cristã. Logo, na mesma hora, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, está lá no texto bíblico da leitura em classe, Atos 10:45, que está aqui também. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham visto com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Eles não são judeus e estão falando igual nós falamos lá na manhã de Pentecostes. Olha lá aquele, que maravilha, rapaz. E olha só o Evangelho, olha só a promessa de Deus acontecendo também nos gentios. E assim nós entramos na herança do derramamento do Espírito. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Esse derramamento do Espírito Santo veio acompanhado da evidência física. A evidência física do derramamento do Espírito Santo é quando o cristão fala em línguas. Quando fala em línguas, é a evidência física desse derramamento do Espírito Santo. E esse falar em línguas é expressão de louvor e de adoração.
Eu já vi, eu mesmo já tive o privilégio de cantar em línguas, um cântico em línguas, né? É coisa gostosa demais, né, irmã Sônia? Gostoso demais. Cantar em línguas, você começa a louvar, de repente você está cantando em línguas. Aí o Senhor vai e aperfeiçoa, a dar umas afinações no gogó do sujeito, assim na garganta dele, afina aqui, um toquezinho ali, naquela cordazinha, para ele cantar bonito. Oxe, vai cantar feio para Jesus? Eu, hein? Não existe cântico feio para Jesus, né? Quando a gente canta com o coração, por mais desafinado que sejamos, eu então que eu diga, por mais desafinado que a gente seja, mais chega bonito no coração do Pai. Sempre chega. Mas quando você canta em línguas, meu Deus, é gostoso demais. E era o que estava acontecendo ali. A evidência física do batismo com o Espírito Santo é o transbordamento em línguas. Atos 10, 46 fala bem claro: porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. Um Pentecoste que foi visto e ouvido. Tanto eles viram aquele povo ali alegre, celebrando, adorando e cantando e falando em línguas. Quando Pedro foi questionado por outros judeus por ter ido na casa de um gentio, como é, irmão Pedro, o senhor pastor do rebanho, foi na casa desses pecadores, desses gentios, do tal do Romano, lá do tal do Cornélio, como é que o senhor fez isso? Então Pedro, ele usa a experiência pentecostal que aconteceu na casa de Cornélio. Irmão, não posso fazer nada, os homens, a gente falou de Jesus para eles levantaram a mão, aceitaram Jesus, nós oramos, eles começaram a falar em línguas. A gente vai fazer o quê? Vai fechar a boca deles? Deixa eles falarem. Deus mostrou que os ama também, que a salvação é para eles também. Calou a boca dos judeus cristãos judaizantes, né? Os cristãos judaizantes, aqueles que achavam que era só para os judeus a salvação. Acabou com o argumento dos caras. A fé dos gentios era autêntica. Então, na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que o povo tinha recebido lá no Pentecostes, na manhã de Pentecostes, inclusive com a manifestação desse fenômeno que é o falar em línguas. Em outras palavras, Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito Santo. Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo foi derramado sobre os gentios como confirmação divina de que eles também fazem parte da igreja de Cristo. Aleluia, glória a Deus. E a conclusão da nossa escola dominical: a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todas as pessoas. Tito, capítulo 2, versículo 11. A missão da igreja na casa do gentio Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Assim também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida de todos aqueles que creem. Glória a Deus por isso, amém, aleluia, louvado seja